Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o tricampeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Cobrindo todo o litoral. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 8 de março de 2016. Para dizer que, na verdade, o Dia Internacional da Mulher faz parte da vida de todos nós. Então, em nome de toda a equipe do Radar Esportivo, a todas as mulheres do Brasil e do planeta, um feliz Dia das Mulheres. O Radar Esportivo entra em campo para falar da Libertadores. Vamos ter 3 partidas nesta terça-feira e amanhã entra em campo os clubes brasileiros. Ontem tivemos um jogo. Falar que no futebol brasileiro não tem jogo de segunda a segunda, não é por aí não. Tivemos um jogo da Série A2. Canindé, pouco mais de 1.300 pagantes, assistiram de virada a vitória da Portuguesa de Desportos contra o Independente Limeira. Vamos falar também do Santos Futebol Clube, o Peixe que após vencer o Corinthians vai encarar no Pacaembu sábado às 18h30, evidentemente o Água Santa, sem o Lucas Lima, que recebeu o 3º cartão amarelo. A Federação Paulista de Futebol ontem alterou o horário do clássico de domingo do Campeonato Paulista. Às 11 da manhã teremos São Paulo e Palmeiras no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Radar Esportivo entra em campo trazendo hoje convidados. E convidados que, na verdade, vão fazer parte aí, não só do Radar Esportivo, falando como acontece todas as terças no Vasco da Gama, mas eu estou recebendo o Miguel Plástico Arranda, ele é chefe do grupo, que vai representar uma modalidade do Brasil 2016 e, com certeza, durante o Radar Esportivo, vamos abordar muito essa modalidade. Como acontece todas as terças, espaço aberto para o Vasco da Gama, o simpático clube da Ponta da Praia. Carlos Lancelotti volta a marcar presença, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Vamos falar do investimento do Clube da Ponta da Praia, é muito importante para os associados e também para os torcedores do modo geral. José Carlos Gomes, o Passarinho, é um dos comentaristas e o companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, estará opinando, comentando muitos assuntos ligados ao futebol nacional e internacional. A partir de agora, você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete. Vem ao encontro justamente do jogador ganhar por produtividade. Você é a favor ou não? Na Europa isso já existe há muito tempo e no Brasil temos muitas cláusulas. Demos aqui o exemplo do Palmeiras, que está pagando até para o Robinho por assistência.
Estou dando apenas um exemplo, queria a sua opinião e é muito importante. Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br, o telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas aos prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear o kit da Escolinha Meninos da Vila Belmiro, das franquias. Temos aí o meião, shorts, camisa, tamanho G infantil, né? Tá um presente do pessoal das franquias do Santos, do meu amigo Ronaldo Cortez, e esse kit pode ser seu nesta sexta-feira. O outro presente vale o lindo relógio social unissex do Radar Esportivo, oferecimento do Cantinho dos Relógios, na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá tem o amigo Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados, troca-se pulseiras e baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando o Cantinho da Informática. Está aí o fone estéreo do Radar Esportivo, que serve também para você ouvir os jogos do Santos e as nossas programações pela Rádio Guarujá, no AM 1550. O Cantinho da Informática atende a residências, a sua empresa, a sua clínica, para tirar o vírus do seu computador, reconfigurar todo o seu sistema, além de você levar o seu notebook para conhecer uma ampla linha de acessórios lá na Carvalho de Mendonça. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11 Net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil e todo o planeta via internet, pelo www.tvcomsantos.com, pelo nosso site www.radaresportivo.com.br. Estou recebendo aqui o Miguel Plástero, ele que é chefe do grupo Ivan Cup Brasil 2016. Aliás, você veio do ABC por uma indicação até de um grande amigo meu, que é o Jansen, que é conselheiro do Santos Futebol Clube. E vamos falar de uma modalidade que você está comandando aí também no futebol brasileiro. É um futebol de 7. Seja bem-vindo aqui ao Radar Esportivo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite aí. Na verdade, eu sou espanhol, vai perceber pelo sotaque, né? Sim. Começou, um amigo meu, ele organiza um campeonato mundialito, na verdade, de times mirins, muito comum na Europa e ainda não muito comum aqui no Brasil. Que lá na Europa, eu fui profissional do futebol de salão, e na Europa eles diferenciam muito, acham que o salão é um esporte e o futebol de campo é outro esporte. Aqui, por falta de opções, acabamos tendo no futebol brasileiro, acabamos tendo muito, as crianças acabam jogando futebol de salão até os 10 anos e a partir dos 11 anos eles vão para o futebol de campo. Só que acaba sendo meio, na metodologia espanhola, na metodologia europeia, acaba sendo um pouco um contrassenso, porque entrar com 11 anos eles acham ainda muito precoce para entrar no campo e eles entram no campo com 13. Com isso, o que eles fizeram? Eles criaram modalidades de futebol de 7. Acaba sendo um futebol reduzido, ele tem impedimento nos últimos 12 metros e acabam jogando 6 na linha e 1 no gol. Esse amigo meu organiza um evento lá na Espanha, começou de uma forma tímida em 2010, só que ele foi crescendo até hoje ser o terceiro evento esportivo mais assistido na Espanha. Só perde para jogos do Campeonato Espanhol e do basquete de primeiro nível do basquete espanhol. E o terceiro evento é esse aqui. Acontece agora na Semana Santa, dia 24, 25 e 26 de março. E se juntam todos os times que representam o Campeonato Espanhol, La Liga, do Sub-10. Não são escolinhas, são realmente os times principais, Sub-10. E pela primeira vez fomos convidados a um time brasileiro. Qual foi o meu problema? Encontrar um time Sub-10 nesse formato, que não existe no futebol brasileiro. Então, o que acabei fazendo foi, por acaso, meu filho também é dessa idade, ele até vai na expedição para a Espanha, e eu acabo conhecendo, ele é federado também pelo São Bernardo, pela BASF, e acabei conhecendo muitos dessa molecada que jogava Sub-9 ano passado e esse ano é Sub-10. Então, a gente acabou criando uma comissão técnica, onde a gente explicou o projeto e chamamos os melhores jogadores de futebol de salão e estamos treinando desde o mês de outubro. Para esse evento que acontece agora, temos até 2 jogadores do Santos. O goleiro, eu acho que agora já foi para o Palmeiras, e outro é um jogador de linha do Santos, que também fazem parte desse projeto. E um negócio bacana, porque acaba sendo uma modalidade diferente, e até queremos, no futuro, já que sou representante desse torneio aqui no Brasil, eu vou querer organizar uma coisa muito parecida
igualzinho aqui no final do ano no Clube Atlético Aramaçã, que teremos as instalações. Legal. E durante o Radar Esportivo, o Miguel Plátero, né? Isso, que também é comentarista, que eu sei de uma rádio web, né? Vamos com certeza falar muito mais do futebol de 7, que é muito praticado na Europa, não tenha dúvida nenhuma. Estou recebendo mais uma vez aqui, grande amigo, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, o simpático Clube da Ponta da Praia. Um abraço a toda a diretoria, aos professores, aos funcionários, que sempre receberam de braços abertos, não só o sócio e aquele que não é sócio e que queira conhecer o investimento que fez o Vasco da Gama na Ponta da Praia. Então, deixa eu bater um papo aqui, mais uma vez, o Carlos Lancelotti. Aliás, é importante a gente falar do investimento que o Vasco da Gama fez para os seus associados. Tudo bem, Lancelotti? Obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite. E reitero suas palavras contra a mulher. De fato, a mulher é uma pessoa especial. Digo que, referente ao clube, os investimentos do clube, partindo quando nós recebemos a nossa sede, linda sede social, ela veio praticamente nua, sem nenhum aparelho, sem nenhum aparelhamento. Então o clube teve que investir nas aquisições dos aparelhos. Então, porque ele teria que funcionar, o clube teria que funcionar. Você recebeu aquela sede e não teria como já iniciar as suas atividades. Então, o que foi? Essa diretoria executiva, que é a mesma de hoje, há 5 anos atrás, é a mesma. E eles tiveram um desafio. O que foi o desafio? Um pouco de dinheiro em caixa e ter que aparelhar o clube todo. Entende? Aquecimento da piscina, climatização, entende? Funcionários. E tudo isso, todas as dependências do clube hoje, elas são locadas. É a captação de recursos. O clube vive da captação de recursos das locações, que as despesas do clube são altíssimas. E esse é o desafio que essa administração, o presidente e o vice-presidente administrativo, Walter de Souza, na qual nós, lá do Conselho, nós conselheiros, que estamos muito unidos desde há 5 anos atrás, quando decidimos tudo aquilo para o clube reviver, renascer, hoje estamos unidos ainda e dando assistência a essa diretoria. Que temos que elogiar, temos que elogiar. Aqueles que não trabalham, nós vamos ignorar. Não há nem se fala neles, entende? É invisível. Mas esses que trabalham, temos que entender, nós lá do Conselho, os associados, que o clube está bem. Quem olha o clube hoje o clube, como está o Vasco da Gama? Está bem, está bem. Não se entra de sócio no Vasco da Gama. Hoje nós escutamos isso na rua. E antigamente, o que aconteceu com o Vasco? Né? O que está vendo? Com uma situação péssima, ruim, acabando o clube. Então mudou. Então essa diretoria investiu alto e tudo deu certo. Eu dou um nome lá, inclusive dei nome para eles lá, vieram me agradecer. Mas eu teria que falar. É a administração Midas, ou seja, todos os investimentos que eles fizeram na academia, alto investimento naqueles aparelhos moderníssimos, entendeu? Aquecimento da piscina, entende? Que o especialista na água, de limpeza de água. Hoje você entra no sócio, o sócio hoje é um privilegiado. Hoje eu sou sincero em falar, eu vivi a minha vida toda no Vasco, eu e minha família. Hoje o sócio tem comodidade e proteção. Ele entra no Vasco, tem um estacionamento para 200 carros, tudo com câmeras, segurança. Ele entra no Vasco despreocupado. Ele tem uma piscina, leva a família para a piscina, então ele é bem atendido, os funcionários lá são treinados para atender o associado e aqueles que frequentam o clube. Então, veja bem, eu apenas quero ressaltar aqui esse trabalho dessa diretoria executiva, que quando trabalham bem, tem que ser dito. Quando trabalham mal, não esquecemos, não falamos mais nada. Então é isso que eu queria falar para vocês. Legal, Lancelotti. Vamos falar muito mais aí desse simpático clube da Ponta da Praia, que tem uma estrutura realmente invejável, essa é a grande verdade, na nossa região. Meu caro José Carlos Gomes, o homem pássaro, com detalhes e informações do Santos, nada melhor que uma vitória contra o arqui-inimigo Corinthians, 2-0, com 2 gols do Ricardo Oliveira, que foi entregar sua chuteira no Memorial. Tudo é festa, voltou às festas no CT Pelé. Bom, em primeiro lugar, foi um jogo de campeonato. Claro que é um clássico, que o próprio Tite, do outro lado, disse que ele considera também um campeonato à parte. Talvez por isso, esse evento aí, o Ricardo Oliveira levar o par de chuteiras lá para o Memorial, achei um exagero, mas respeito
quem pensou na ideia. Por outro lado, também a gente tem que citar que o futebol ele é feito, às vezes, de determinadas situações que ficam na história, né? Então, o fato de o Ricardo Oliveira ter marcado 2 gols contra o Corinthians, embora num jogo de primeira fase do Campeonato Paulista, por mais críticas que se possa fazer ao evento, e eu não estou criticando, só achei um exagero levar a chuteira lá, convocar a imprensa. Na minha parte, eu achei um exagero, porque é um jogo normal, não decidiu nada. Independentemente dessa questão, a verdade é que o Ricardo deu sinal de que está alerta, que quer continuar a jogar pelo Santos, mas, ao mesmo tempo, na entrevista, ele disse que um aumento seria bem-vindo e que, caso não venha o aumento, foi perguntado sobre a possibilidade de negociar novamente com a China, ele disse que também poderia negociar com a China. Ou seja, não sei o que vai acontecer. Bom, vamos aguardar, né, a janela do meio do ano, se Ricardo Oliveira vai permanecer no Santos Futebol Clube ou não. Já explicamos aqui em todos os detalhes ontem como é que foi realmente a negociação, tanto que eu retirei, eu joguei até a responsabilidade no comitê gestor, quando o Ricardo Oliveira não foi negociado. Então ontem, e já pela Rádio Guarujá, na sexta-feira, nós trazíamos todos os detalhes. Não foram 4 milhões de euros que foram oferecidos, foi um valor apenas de 2 milhões de euros, para que o Ricardo Oliveira fosse liberado numa quinta-feira e o jogador estaria ganhando 30 milhões de reais até dezembro. Se ele fosse bem no futebol chinês, o clube da China depositaria mais 2 milhões de euros em janeiro de 2017 para que o Ricardo Oliveira pudesse realmente continuar mais um ano no futebol da China. Como ele continuou na Vila Belmiro, marcou 2 gols, vamos aguardar agora aí esse primeiro semestre encerrar para saber se teremos outra oferta do futebol chinês pelo camisa 9 da Vila Belmiro. Ontem, pela Rádio Guarujá, eu trazia uma informação, eu vou dar o crédito aqui, foi do site do Lance. Pedro Macedo, aliás, pela sua experiência na crônica e também por ser advogado, eu gostaria de ler na íntegra, porque é um assunto extremamente sério e relevante. Não sei se o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo vai confirmar na justiça o que deve ter falado por repórter do Lance. Porque existe aquele problema, eu não falei nada disso, foi você que escreveu. Existe isso, e já tivemos vários exemplos. O presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, afirmou que jogos do futebol do Campeonato Paulista tiveram seus jogos manipulados. O dirigente, entretanto, não revelou as partidas e nem o nome dos atletas envolvidos. A denúncia foi feita durante o seminário da reformulação da legislação desportiva que ocorreu ontem na Câmara Municipal de São Paulo. A manipulação de resultados chegou ao futebol brasileiro, mas não vou revelar nomes para não prejudicar a carreira dos atletas, afirmou Martorelli. Eu acho que ele está mexendo com uma casa de marimbondo. Se ele vem a público e fala que está denunciando e não quer agora afirmar para a justiça, inclusive hoje, o Sindicato dos Atletas acabou entrando justamente com um pedido, né, para ver se isso aí realmente é Interpol. Foi para a Interpol levar essa situação. Mas se ele não quer dar o nome às testemunhas, como é que você vai provar, Pedro? A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Antes de mais nada, um grande abraço ao conselheiro do Santos Futebol Clube, o Adilson Durante, que, aliás, mandou um abraço para você também. Grande abraço, Adilson. Grande abraço. Adilson Durante, que teve uma grande época no Santos Futebol Clube quando o Milton Teixeira era o presidente. O Adilson era diretor de patrimônio, me parece, e foi uma época áurea do Santos Futebol Clube com o Adilson Durante, que conseguiu patrocínio master para o Santos naquela época, muito importante, por sinal. E ele era do patrimônio e não do marketing. Exatamente, mas ele é que conseguiu, inclusive, vou dizer, foi a Guarujá Veículos, era com a Guarujá Veículos. Bem lembrado. Né, um saudoso presidente já falecido, e a Guarujá Veículos é que prestigiou o Santos Futebol Clube, foi graças ao Adilson Durante. Em 84 isso. Em 84. E contou outras coisas lá também curiosas, um dia a gente ainda vai falar. Paulinho, eu não vi nada, o sujeito não falou nada. Não falou nada. Se você chega aqui e fala, olha, o campeonato foi manipulado, os jogos foram manipulados, quer dizer, eu não estou condenando ninguém, não estou falando ninguém, não estou citando o nome, não estou... Campeonato Paulista de que ano?
Primeiro, que ano? Qual campeonato? Esse ano, ele confirmou. Já tivemos resultados manipulados. Esse ano. Inclusive, da Série A3, né? Inclusive... Jogo do Barueri. Da terceira divisão, então. A princípio, ele abriu um leque dizendo que era o campeonato paulista. Certo. Ele não tinha abordado qual era a divisão. Quando ele foi, hoje, terça-feira, acionar a Interpol, ele acabou citando que um dos clubes investigados é o Grêmio Barueri, que está na terceira divisão do futebol paulista. Exatamente. Mas ele deixou aberto que está tendo manipulação no Campeonato Paulista. Então, eu acho que esse martor... Não, eu queria justamente tocar nesse assunto, porque ontem, eu não sei se as pessoas querem se promoverem. Essa é a grande verdade. Que eu já disse aqui. Tem sindicato dos atletas, mas não tem sindicato de treinadores. Não tem? É unido? Pode até ter. Mas tem um sindicato que representa os atletas. Foi presidente, na época, do sindicato dos treinadores. Mas você não vê. Hoje, por exemplo, o Fluminense contratou o Leverkusen, o Paulo Autuori foi para o Atlético do Paraná. Então você vê que tem treinador que dura 3, 4 jogos e é mandado embora. Então você não tem uma classe unida como tem o sindicato dos atletas. Então, eu sinceramente, se a pessoa não quer denunciar, quer dizer, ela denunciou e diz que não vai falar quais são os jogadores para não estragar a carreira. Então, para que você vem a público e denuncia e joga uma casa de marimbondo dessa para a imprensa? Primeiro, cabe agora à Federação Paulista, que quem é a gestora do campeonato, cabe à Federação Paulista de Futebol uma ação. Porque se está dizendo que um campeonato que eu administro foi manipulado, então eu vou chegar e indagar da pessoa. Bom, se o senhor aponta, então, quais os jogos que foram manipulados e quais as provas que o senhor tem para colocar aqui. Porque não basta falar. No Poder Judiciário funciona assim, não basta você falar. Você tem que falar, tem que fundamentar com provas. Tudo vai depender de provas. Se você provar, e se a autoridade, se o juiz chegar ao consenso de que realmente você tem razão, ele vai decidir a seu favor. Enfim, isso aí é um problema. A Federação Paulista de Futebol é que teria que se manifestar agora. Olha, falar do Grêmio Barueri, ontem eu toquei aqui, eu resumi a Série A3, a Série A2. O Grêmio Barueri hoje é o lanterna da Série A3. Já estamos na 11ª rodada. Não somou nenhum ponto. Investigar o Grêmio Barueri. Agora, o que ele está dizendo, veja bem, nós temos dirigentes desonestos. Nós sabemos que no futebol, a exemplo do que está acontecendo na política, no futebol está cheio de dirigente desonesto, está cheio de jogador desonesto, quer dizer, há corrupção em tudo, há corrupção na política, há corrupção no futebol, há interesses outros, escusos, quer dizer, então, veja, isso aí a gente sabe, agora é um troço genérico. Você tem que provar, você vê, o ex-presidente agora está às voltas com a Polícia Federal, com a Justiça, vamos ter que provar. Estão dizendo que o homem roubou, usou, levou propina da Petrobras, mas tudo isso vai ter que ser provado. Se for provado, tudo bem. Ele vai ter que pagar pelo que fez. É o caso aí do futebol. O Marco Aurélio vai ter que provar, né? Martorelli. Ele vai ter que provar tudo isso. Martorelli, é o presidente do sindicato. É simples, ele vai ter que provar o que ele está falando. Eu acho que ele está pegando aí um gancho, né? Com tanta coisa passando a limpo no Brasil, de repente você joga isso na mídia e já o torcedor, o cidadão, já vive com muita expectativa como é que vai ser o futuro do país. Não só no aspecto político, e agora também fica a expectativa do aspecto esportivo, cultural, social. E vem o presidente do Sindicato dos Atletas, repito, Rinaldo Martorelli, dizendo isso, né? Campeonato Paulista tiveram seus jogos manipulados por dirigente. Ele estampou isso ontem e o lance acabou dando. Hoje já tem uma outra versão, que são jogos também da Série A3. Vamos para o intervalo e voltamos já. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado.
Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência, sem perder tempo. Vamos ouvir e ver Ricardo Oliveira entregando a chuteira para o Memorial das Conquistas. Depois de não ir para a China, voltou a marcar gols pelo time da Vila Belmiro. Está com 4 gols no Campeonato Paulista. Vamos conferir. Ricardo, também falando sobre a questão dessa negociação que acabou não se concretizando, né? Você disse que muita coisa aconteceu, talvez muitas coisas aconteceram que chegaram aos nossos ouvidos, algumas que talvez a gente não tenha nem ideia do que possa ter acontecido, enfim. De alguma maneira, alguém no Santos faltou com a palavra com você? Quando a proposta chegou, com os valores que chegaram, você se coloca à disposição a dar uma quantia para o clube, remunerando o clube, embora os chineses não tenham oferecido nada, mas disposto a fazer um acordo, porque você entendia que poderia ser a última grande proposta da sua carreira. Você ficou chateado com alguém que não possa ter tido palavra com você em algum momento de todo esse processo? Não, já é uma coisa que nós viramos páginas, né? A página já faz parte do passado. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro, acho que é a última vez para finalizar esse assunto, eu tive a oportunidade, através da Santos TV, dos nossos assessores, em falar, em publicar, de repente, da minha versão, tá? Deixar bem claro, principalmente aos torcedores, o que aconteceu. É que eu estava vendo uma oportunidade não só para mim. Essa oportunidade não era só minha. Era uma oportunidade também para o clube. E eu deixei bem claro numa nota que eu publiquei através da minha assessoria de imprensa. E depois, através da Santos TV, eu tive a oportunidade de falar em vídeo para os torcedores e para todos aqueles que estavam vendo que eu estou comprometido e voltado a cabeça completamente 100% para o meu trabalho. Sou profissional, não foi a primeira vez que isso me aconteceu na carreira. Já teve algumas outras negociações que não deram certo, tá? Já me expressei, mas enfatizo que, nesse momento, eu não estava vendo só o meu lado. Era o lado que eu estava olhando de uma parceria que se iniciou em janeiro, debaixo de muita desconfiança e incertezas, com um atleta de 34, que ia cumprir 35 anos no ano de 2015. E um ano depois, esse atleta ele fica supervalorizado e tem a possibilidade de assinar um contrato muito bom para si e também deixar um valor muito expressivo, tendo em conta, como eu falei, que eu iria cumprir e vou cumprir nesse ano de 2016, 36 anos. As coisas não se deram e faz parte do passado. As negociações, futebol é assim. Então, esquece os lamentos e agora é isso daí, fazer o que eu fiz no jogo, me doar, procurar ser decisivo e ajudar os meus companheiros. Esse é o meu principal objetivo. Faz parte de um passado, já expressei através da nota, já expressei através da Santos TV, então agora eu não gostaria de tocar mais nesse assunto, porque senão vamos ficar batendo todos os dias, todas as vezes, de que não, e que não deu, e que ficou. Passou, faz parte do passado. Tenho que jogar futebol e agora procurar me concentrar nisso daí. Boa tarde, Ricardo. Aqui. Boa tarde. Eu queria saber de você, quando você sentou aí há um ano atrás e se foi apresentado, mais do que ninguém, você sabia qual era a sua real condição para vestir a camisa do Santos. O melhor dos seus sonhos poderia trazer isso para você? Quer dizer, vestir a camisa da Seleção Brasileira novamente, ser artilheiro no Santos, ter um ano fabuloso em 2015, ter um ano bom em 2016, despertar interesse de outras equipes. O melhor dos seus sonhos poderia trazer isso para você naquele 2015, quando você sentou aí?
Não, já tive a oportunidade de falar sobre isso, não. Nem nos melhores sonhos, né? Tendo em vista que um jogador de 30 anos, ele jamais vai ter um custo para um clube de futebol. Um clube não vai investir um valor em um atleta de 30 anos. Não existe isso. E muito menos com 34 anos, né? Eu entendo que nós somos criados para produzir. E enquanto a gente tiver vida, a gente é capaz de produzir. Isso eu nunca duvidei. Então, enquanto o meu corpo me obedecer àquilo que a minha cabeça acredita, eu tenho certeza que eu vou continuar produzindo. Produzindo para o clube, produzindo para os meus companheiros. E eu acho que isso é só uma confirmação de tudo aquilo que eu falei. O trabalho, ele sempre é recompensado, e eu sou um cara de trabalho. E mais uma pergunta. É claro que essa proposta que veio da China na questão financeira foge um pouco da curva, né? Isso faz você repensar, talvez encerrar a carreira no Santos, ou se no meio do ano chegar uma outra proposta desse tipo, sentar para conversar mais uma vez e pedir para sair? Não, acho que a gente está falando de possibilidades, né? Então, eu não vou ficar batendo nisso. Poxa, pode ser, talvez, passou, já foi. Voltar com 35 anos, produzir, ser campeão paulista, chegar em uma final de Copa do Brasil, neste ano ser artilheiro de 2 competições e vice da Copa do Brasil, brigando ainda pela artilharia e vendo um companheiro de time sendo artilheiro dessa competição. O ano passado, o Santos fez artilheiro em todas as competições, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, criar essa identidade com o Santos, para mim, é uma honra, é um privilégio. Já deixei muito claro aqui para todos que vestir a camisa do Santos é uma responsabilidade muito grande. Todos que vestem essa camisa têm que ser produtivo, porque é o time que todos sonham em jogar, e eu faço parte disso. Então, para mim, é uma honra cumprir 101 jogos com essa camisa e espero aumentar esse número por muito tempo ainda. Legal, está aí, portanto, uma matéria exclusiva da Santos TV, que nós estamos reproduzindo aqui na TV Com. Acho que dá para o torcedor, pelo menos, ficar contente, Passarinho, que ele conseguiu, Pedro, pelo menos, momentaneamente, separar, né, o problema da China com a permanência dele do Santos. Se em julho, a metade do ano, ele vai embora ou não... Ele e o Lucas Lima, né? Porque o Lucas Lima também, ontem deu uma entrevista no Sport TV, também disse que se tiver proposta, vai embora. É o negócio, Paulo, é uma negociação. Fechou um contrato com a empresa do pai do Neymar? Você não tem a dúvida nenhuma. Tudo indica que o Lucas Lima vai embora. E o Ricardo Oliveira, torcedor do Santos, também, pelo que o Ricardo falou na coletiva, acompanha a coletiva toda, em alguns trechos o Ricardo disse que se houver a negociação, ele vai negociar e gostaria. Quem não gostaria, Paulo? Você ganha, eu não vou citar nome, mas tem um apresentador de TV, que todo mundo sabe quem é, ganha uma fortuna. Aí chega a proposta para esse apresentador de TV, que ganha cerca de 3 milhões, uma proposta 9 vezes maior. 9 vezes maior. Ele já ganha uma fortuna. 3 milhões de reais é uma fortuna por mês. Chega uma proposta de 25 milhões de reais. O apresentador que ganha 3 não vai querer ganhar 25? Claro que vai. Acho que em qualquer segmento, em qualquer lógico, e não temos que criticar, eu acho que faz parte. Vai mexer com o lado psicológico. Então vai mexer com o lado psicológico. Agora, a informação que nós tínhamos, antes de você levantar esses outros detalhes aí, era de que a proposta havia sido em torno de 27 milhões de reais para o Santos. Perfeito? Nesse valor, eu acho que o Santos teria que vender. Então, mas essas 27 milhões... Não, já entendi. Foi na sexta-feira. Perfeito. Que daria os 6 milhões de euros. Só que o documento... Não veio. Não veio. Então, aí você se compromete a pagar 27 milhões de reais. E no fim, você que só quer pagar 1/3 do que você havia dito que pagaria, é complicado. Eu sei que cada um tem a sua opinião, eu respeito democraticamente. Claro. Entendeu? O que eu posso dizer do que o Passarinho está dizendo aí, esse apresentador de TV não é o Paulo, não sou eu, não sou eu, não é ninguém daqui, viu? Não. Eu sei quem é que ele está dizendo, eu sei quem é. Mas
deixa para lá. Mas deixa para lá. Bom, deixa eu falar aqui com o Miguel. O Miguel é Pratero, né? Platero, né? Você é natural de que cidade da Espanha? Toledo, nasci em Toledo. O futebol de 7 na Espanha, acho que na Europa, de modo geral, ele é extremamente importante, até nas categorias de base. Até os 12 anos. Principalmente para o goleiro. Exatamente. Eu acho que hoje o futebol brasileiro, ele está trabalhando justamente os goleiros para sair jogando com os pés. E o futebol de 7, Pedro Passarinho, tem isso. O garoto, ele desde o começo já sai jogando com os pés como uma espécie de último zagueiro. Seria mais ou menos também essa mentalidade que você está praticando, colocando no futebol brasileiro? Exatamente. Você tocou um ponto fundamental, a figura do goleiro. A figura do goleiro, que na Espanha, acho que aqui também se chamava de líbero, né? O líbero não é pela frente, é por trás, e sempre como uma válvula de escape. Se realmente, quando você fica apertado pela marcação, você usa o goleiro como um jogador de linha. Isso é uma grande diferença do futebol de 7 jogado, como te falo. Não tem uma federação de futebol de 7. O futebol de 7 só se joga nas categorias de base do futebol normal. E se joga por uma questão metodológica, de metodologia dos treinadores, dos professores. Isso aqui é bem diferente do que existe no futebol brasileiro. Existe lá, o que eu acho que o grande diferencial são os formadores nas categorias de base. Realmente são formadores de pessoas, formadores de jogadores, eles acabam trabalhando muito bem todas as posições. Com esse futebol de 7, eles conseguem simular diferentes posições sem que seja... eu lembro quando eu estudava música. Quando era pequeno, era só solfeio. Você fica o tempo inteiro só no solfeio. É difícil para você, uma criança pequena, você colocar isso na cabeça. Quando você coloca um instrumento junto com o solfeio, você faz uma coisa muito mais agradável. No caso do futebol, do jeito que ele é trabalhado lá, é muito mais agradável você realmente ter, porque não é aquele futebol de 11 que fica um enxame de garotos atrás da bola, acaba tendo mais espaços e ao mesmo tempo você vai criando as noções táticas. O que eu falo, na Alemanha, por exemplo, não tem nenhum craque, mas nós levamos de 7-1 da Alemanha, de futebol coletivo. E esse futebol coletivo vem desde os 8 anos. É isso que é a grande diferença. Nós começamos a trabalhar esse futebol coletivo com 11 anos e só no futebol de campo. Essa aqui é o que eu gostaria muito de trazer para o Brasil, de uma forma, aproveitando o que se chama aqui o ano ruim. O ano ruim é o ano que o garoto fica encostado. Porque como no futebol, vou falar só de futebol. Mas, Miguel, só para o torcedor não se atrapalhar, eu sei que o Pedro Passarinho também, o lançador, tem até perguntas, que é muito importante esse tema. Por exemplo, lá na Espanha especificamente, o Barcelona, o Real Madrid, ele tem as suas categorias semelhantes aos clubes de futebol brasileiro, ou seja, tem o infantil, tem o juvenil, tem os juniores, né, no caso. E, paralelamente, também tem o futebol de 7. Não. É isso que eu queria entender. Na verdade, lá se chama, imagina que, vou fazer o que se chamava aqui antigamente mirim, pré-mirim, dentinho. O dentinho se joga na modalidade futebol de 7. O pré-mirim se joga na modalidade futebol de 7. O mirim se joga na modalidade de futebol de 7. Então até os 13 anos? Até os 13 anos. Até os 12 anos. A partir dos 13 anos que já entra... É que você já consegue levar o garoto para a categoria certa. Para o futebol de campo. Aliás, eu acho uma coisa que a gente também brincou, jogou brincando, a gente fala brincou, que não virou como profissional. Eu acho uma temeridade, um absurdo, um garoto de 13 anos de idade, 12 anos, você colocar no campo aquela trave. Começa por aí. Exatamente. Talvez no futebol de 7, no futsal, a trave é menor, não é no futebol de 7? Exatamente. Paulo, em cima disso, eu queria perguntar para você, futebol de 7, eu estou aqui imaginando goleiro e 3 linhas de 2. Então eu pergunto para você, qual a dimensão do campo, da trave? Boa pergunta. As dimensões são as mesmas do campo normal? Está pensado, esse futebol de 7 está pensado para você usar nas medidas oficiais do futebol de campo, você conseguir usar o metade do campo. Meio campo? Meio campo. Tá. Na largura dele. Né? A largura dele seria, teoricamente, o comprimento do futebol de 7. Certo. Então você consegue dessa forma... E as traves? As traves são 6 de largura por 2 de altura. 6 por 2? Então é diferente. Um pouco menor. É diferente. Menor, mas acaba sendo menor, porque você tira 50 centímetros na altura. Claro, menor na altura e menor na largura. Sim, bem menor. As dimensões máximas são 65 de comprimento e a mínima é 50. E a largura são 45 a máxima e 30 a mínima.
Então acaba sendo, mas o interessante é o que te falo. Você colocou bem, taticamente, é 2-2-2, não sei. Isso é um exercício bacana. Como vou formar o time, né? É 3-3, e você acaba usando 3-3-1. O lateral, por exemplo, acaba sendo meio que o ponta esquerda, o ponta direita. O Iniesta acaba... não saiu também no futebol de 7? Se estiver equivocado, eu vi uma matéria. Iniesta saiu do futebol de 7. Sim, eu me recordo que o Iniesta saiu do futebol de 7. Tudo isso aí nasceu por uma ideia de um jornalista muito famoso na Espanha, que criou um torneio que chamava o torneio de Brunete. Brunete é uma cidade do Grande Madrid, perto de Madrid. E era a cidade dele, do jornalista famoso, de repente do cara que ganhava os 3 milhões na Espanha. Mas era um jornalista que criou, e com aquilo ali foi promocionando esse futebol de 7. Iniesta saiu de lá, Piqué saiu de lá, todos os grandes jogadores acabam saindo de lá e acabam tendo essa mentalidade de futebol coletivo. Aliás, é da nossa cultura aqui, eu estou há quase 60 anos nesse meio, então a gente se ouviu muito, passarinho também cansou de ouvir. Quando, por exemplo, 2 jogadores são expulsos de campo, agora vai melhorar, porque é mais espaço, então tem menos gente e mais espaço. Então a nossa cultura, e muitos jogos realmente melhoram. E agora isso diminuiu os campos do futebol paulista, né, por determinação da FIFA. Aliás, o Lancelotti deve ter que estar pensando, espera um pouquinho, será que não dá para tentar colocar um futebol de 7 no Vasco, que tem um baita campo lá de futebol society, né, Lancelotti? Isso aí, aliás, o nosso campo lá, como você sabe muito bem, ele é muito concorrido, né? Não tem nem horário mais para lá. E até eu ia fazer uma pergunta aqui pro meu amigo, já que ele está vindo ao Brasil, ajudar o Brasil, não é isso? Você veio com essa intenção, não é isso? Exato. Eu moro aqui há muitos anos, mas agora estou empenhado nesse. Se você conseguir aplicar isso, que nós levamos aqui, o Santos levou de 4, do Barcelona levou um baile. E depois levou de 8. Depois levou de 8. Então, veja bem, aí pergunto para você que você, nessa época, já estava na Espanha, é isso? Quando o Santos perdeu lá. Então, eu pergunto, essa categoria de base, que você diz dizendo que a Espanha começou desde o início, esses jogadores brasileiros, também com 10, 12, 15 anos, já estão indo para a Europa. Como é que funciona isso lá na Europa? De jogador brasileiro nessa pequena idade ir para a base lá sem ter do passado Barcelona. no futebol de 7, que é um resultado que dá na Espanha. Na verdade, nós temos o talento natural do brasileiro, por isso que por que vem aqui os grandes empresários, ou por que vem... O Barcelona foi punido há pouco tempo justamente por contratar jogadores muito jovens, né? E de fato ficou com uma punição da FIFA para ele não poder contratar durante muito tempo. Os jogadores que vão e saem cedo, muitos deles não são conhecidos, tipo o Diego Costa, que agora naturalizou espanhol. Outros jogadores que não são nem um pouco conhecidos aqui no Brasil, acabam indo nessa escola. E você pode ver que o futebol brasileiro, o Neymar, ele se adaptou muito bem ao sistema do Barcelona coletivo. Ele conseguiu se discernir perfeitamente quando ele pode driblar e quando que ele tem que se encaixar no coletivo. Aqui estamos trabalhando no coletivo muito tarde. Isso que é a preocupação. Aqui temos grandes talentos naturais. Eu vejo peneiras, impressionante a qualidade que tem o futebol brasileiro. Mas é muito individualista, é muito do jogador, muito de um jogador. E antigamente eu cresci admirando o futebol brasileiro, cresci admirando principalmente a época que eu me lembro mais, é a época de 82. Né? Eu nasci em 71, eu me lembro de 82. Você jogou também futsal? Eu joguei futsal profissional. Mas eu me lembro muito de ter visto a seleção brasileira de 82. Era fantástica, era um show assistir aquele time. Não ganhou, mas a melhor seleção que eu já vi jogando. Era um conjunto, junto com a seleção da Holanda. Aquilo ali que fazia, mas ali não tinha... Não vou dizer que não tinha tática, mas os talentos naturais... Era muito natural. Superava a tática. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia você vê que a tática acaba sendo o tic-tac espanhol, bota muita gente na roda. O Barcelona que foi o impulsor disso aí. Né? Bom, eu vou para o intervalo, gente. Na volta, a participação dos torcedores. Segura aí. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão.
Aberta de segunda a domingo, das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, o torcedor interagindo. Bota na tela a nossa enquete, é importante. Você é favorável que o jogador de futebol possa ganhar por produtividade? Aliás, o Miguel, como espanhol, sabe que na Europa é normal você ter um contrato com o jogador com várias cláusulas, né? Várias cláusulas. Já falei que, de repente, o brasileiro quer copiar, Pedro Passarinho, Lancelotti, e fica inventando, né? Já falei, eu acho que essa cláusula que o São Paulo Nobre colocou no contrato do Robinho é uma cláusula perigosa. Ganhar por assistência. Mas é bom lembrar que o 15 de novembro já utilizou esse expediente. E foi vice-campeão paulista em 76. Eu sugeri ao Rodrigão e ao pessoal do Santos Futebol Clube, mas eles não aceitaram. O Rodrigão, há 2 anos, mais ou menos, estava para parar e tal, não sabia. Então eu sugeri que pagasse a ele o seguinte: você não vai ter salário. Você vai ganhar aqui... Tem que ter pelo não, você vai ganhar R$10 mil por gol. Sim, mas tem que ter o salário para a Série B. Eu sei, mas faz na carteira profissional o salário mínimo. Pronto, o salário mínimo do regime. Agora você vai ganhar no duro R$10 mil por gol. Quer dizer, seria interessante. O Rodrigão fazia muito gol. Torcedor, aí manda o seu recado via e-mail, programa @radaresportivo.com.br, o telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios. O primeiro eu vou sortear o kit completo da Escolinha Meninos da Vila, um presente das franquias do Santos Futebol Clube, do amigo Ronaldo Cortez. Temos o meião, os shorts e a camisa. O segundo prêmio, o relógio social Unissex do Radar, que tem a marca do Cantinho dos Relógios na Carvalho de Mendonça, e ainda o fone do Radar Esportivo, que tem o apoio do Cantinho da Informática do meu amigo Guilherme, na Carvalho de Mendonça, entre a Rua Amazonas e a Rua Paraná. O Cantinho da Informática atendendo a sua residência e a sua empresa. Tem muitas perguntas pintando por aqui, mas, ô Lancelotti, queria que você, como vice-presidente do Conselho Deliberativo, pudesse acrescentar alguma coisa que não foi abordado sobre o Vasco da Gama, né, com relação ao projeto, investimento, planejamento e, na verdade, qual o sonho hoje da diretoria, do Conselho do Vasco da Gama, né, para o futuro do Vasco da Gama? Tem mais algumas ideias diferentes para o associado? Sim, com certeza, né? Hoje, os clubes hoje são uma realidade, eles estão em franca ascensão, né? Teve aquela decadência natural e hoje eles estão se reorganizando. O Vasco saiu na frente, mas tem hoje o Saldanha, que já está com obra, já tem o Brasil, o Futebol Clube já estão prontos. Então está voltando aquela ideia, entende, de criar, inclusive, filhos no clube. Está voltando, apesar de termos várias academias, né? A proliferação das academias, temos aqueles prédios já com tudo, mas os clubes ainda já estão sobrevivendo. Apesar dessa crise que nós passamos, é uma crise mesmo brava. Mas o que eles estão fazendo hoje? Todos os clubes, como falei, eles estão fazendo sedes autossustentáveis, né? A própria sede sustenta o clube. E os clubes hoje, daqui para frente, com o futuro, que você está perguntando aqui, eles só têm que pensar no melhor. O que é melhor? Trazer associado para o clube, apesar que com o valor do associado não paga as despesas. Mas tem que haver associado, entende? Tem que haver eventos. E o futuro dos clubes cabe à administração. Administrar como empresa, como sempre falei aqui. Hoje, quem não administrar um clube como empresa, quebra. Então, o Vasco da Gama, as previsões todas nossas do Conselho Deliberativo... Aliás, o Pepino falou que tem um projeto, não sei se já está na pauta administrativamente, de fechar a parte de cima do mirante, lá da piscina. Isso, para mais uma captação de recursos, veja bem. Inclusive, o Vasco hoje é um clube lindo, né? Vamos dizer, é um clube lindo. E aquela piscina lá em cima... E o mirante... Então, ali pode ser fechado e locações para festa, porque hoje o clube é um dos clubes em salão hoje. Quer dizer, aquele que não puder locar o salão, porque é caro, evidentemente... Loca ali sempre o menor valor. Tem o mirante...
Tem vários salões. Então, a sua pergunta, para responder a sua pergunta, o Conselho Deliberativo hoje é um conselho forte. Forte que são aqueles que sobreviveram ao desastre, entendeu? Aqueles que não afundaram com a nossa caravela. A nossa caravela segurou lá. Ela ficou, foi para o estaleiro e saiu um transatlântico. Eu sempre falo isso. Mas um transatlântico tem que ter um comandante à altura. Senão ele se perde e bate nas pedras, como bateu aquele italiano lá, que requebrou lá um transatlântico. Então, tem um bom comandante? Tem. Hoje, que é a diretoria executiva, através do Pepino e do seu vice, Walter de Souza. São aqueles que carregam o piano, né? O fato é o seguinte, viu, Bola, na minha opinião, o que salvou o Vasco da Gama e o que salva esses clubes sociais que estão se reerguendo, estão crescendo, é o que ele disse agora há pouco. É o que o futebol tem que adotar. Estão tentando adotar, mas entre aspas, porque tem que haver seriedade, tem que haver honestidade. É o futebol empresa. Os clubes se salvaram porque agora são empresas. O Vasco vive de quê? O Vasco vive do estacionamento, aluguel do estacionamento, aluguel dos salões, aluguel não sei do quê. Quer dizer, então não é o associado que mantém, que é aquele encantamento. Seria a mesma coisa que dizer que torcedor paga. Não paga nada. Sócio não garante nada. O encantamento do associado, tem não sei quantos mil sócios. Aquela mensalidade não resolve. O que resolve são esse dinheiro que vem, essas ações, essas locações, que realmente estão de parabéns. E é isso mesmo. O clube tem dívida? O clube hoje, financeiramente, está estável, não tem dívida nenhuma. Hoje o clube está financeiramente estável. É isso que eu acho que nós do Conselho Deliberativo... Está no azul, né? O nosso Conselho Deliberativo, por isso que eu falo. O nosso clube hoje, disse isso lá na reunião, ele é o clube mais fiscalizado que existe no Brasil. Melhor que ele possível, pode ser igual. Por quê? Porque nossas reuniões do Conselho, que era antigamente 1 ano, e com o novo estatuto, já há uns 5, 6 anos atrás, ficou 3, 4 reuniões por ano. De 3 em 3 meses nós temos uma reunião do Conselho. E nessa reunião, o Conselho Fiscal traz as contas já, que mensalmente o Conselho Fiscal fiscaliza as contas do clube. E 3 em 3 meses leva ao Conselho para dar ciência aos conselheiros de como está o clube. Assim, assado. Está bem, não está bem. Então isso, por quê? Evita que de ano em ano, como era antigamente, chega no final do ano, está tudo complicado. Então hoje o Vasco da Gama, como você falou, a previsão do Vasco, respondendo a sua pergunta, é as melhores possíveis, do jeito que está indo. E desde que tenha os presidentes, o sucessor do Pepino, que vai ser agora, ele deverá sair estatutariamente, deverá ter um sucessor. Seja um bom sucessor, entende? E como tivemos vários presidentes, que depois eu gostaria de falar até sobre os presidentes. Mas o tempo é curto. Se tivermos grandes presidentes, né, que continue o Vasco com grandes muito do Renato, viu? E só vou, já que vamos estar no finalzinho, relembrar do nosso presidentíssimo, doutor Eduardo Vitor Delamare. Correto. Ele era advogado, foi presidente da OAB, provedor da Santa Casa e presidiu o Vasco por 32 anos consecutivos. Puxa vida, de 41 a 73. Foi o homem que trouxe o basquete, que era baloncesto, trouxe o baloncesto para o Vasco. Eu não tive a oportunidade de conhecer, conheci o Renato. E nós Correia de Carvalho. O Renato, fizemos, na época, pelo rádio, programações ao vivo dentro da sauna. Acredito. Com pagode e tudo. Acredito. Naquela oportunidade tinha pagode na sala do Vasco da Gama. Isso. E com convidados, né? Porque a sala era enorme do Vasco. Vou lembrar apenas, para não terminar o programa, de 2 nomes que teria que lembrar aqui. É o José Felício Bevevino, que foi presidente por várias gestões. Né? O pai dele, ele tem uma linda história no Vasco. O Geraldino Bezerra, também esse não deve ser esquecido. Teve várias. Então esses foram aqueles presidentes que atuaram na época, inclusive, boas e ruins. E conseguiram que o clube não fechasse as portas. Eles marcaram o ponto lá e hoje merecem ser lembrados. Olha aqui, o Vitor Guimarães do Marapé. Capitão, achei interessante a verdadeira entrevista do técnico Leverkusen. Eu assisti ontem, não sei se vocês assistiram, quando lhe perguntaram qual a razão para ele aceitar o convite do Fluminense. Dinheiro. Ele simplesmente respondeu, pelo dinheiro. É uma verdade no futebol atual. Ele falou isso, deu risada, mas é verdade mesmo. Mas o Levi foi honestíssimo, é isso mesmo. É o dinheiro. Foi a grande verdade. Honestíssimo? A Enilda Pestana do Campo Grande. Um abraço, Enilda. Capitão, acho que seria excelente eles receberem por produtividade.
para dar mais sangue aos seus clubes. O Ademário do Campo Grande, Pedro, um abraço, Paulo, Pedro, Passarinha, todos os convidados. Grande futebol, o Santos jogou muito bom. Se o Santos jogasse como jogou domingo, podemos ser campeão paulista. O Santos jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Mojimirim. Eu gostei desses 2 jogos, pela atuação, né? Mas vamos aguardar aí, vamos aguardar. E paulista é uma coisa, o brasileiro já está provado que é outra. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque o Corinthians veio manquitolando. Também. Com 5 ou 6. Desfalcado também, é verdade. O Mauro Ramos do Macuco, acho que o jogador tem que ganhar por produtividade. A Conceição também do Macuco, sou favorável ao jogador ganhar por produtividade. Que não joga nada e ganha um salário absurdo. São cláusulas que vai ser colocado, né? E aí vai muito do empresário que vai representar o jogador com os dirigentes. Queria falar muito mais com o Miguel Platero, mas acho que pode retornar. Eu sei que ele mora em São Caetano, né? E faz o seu trabalho do futebol de 7 em Santo André. Santo André. Qual que é o clube? Clube Atlético Aramaçã. Aí, Aramaçã. Quantos bares... Alô, Lobão! Quantos bares do Bluap lá, viu? Que coisa, rapaz. Vai ter no Vasco, o Bluap. Bluap volta pro Vasco, né? Tá sempre lá também. De abril. Em abril, né? Em abril. Miguel, parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes aqui para a Baixada. O Jansen fica sendo o nosso porta-voz aqui, que é a Conselho do Santos. É um assunto muito bacana. Quando você quiser, estou à disposição. Realmente a garotada pode participar desse treinamento? Pode participar. Aqui na Baixada pode jogar lá? Pode. Só procurar o clube, então? Pode procurar você? Procurar. Futebol de 7? Futebol de 7. Scarcape, futebol de 7. Então tá bom, Miguel. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, convite, Carlos Lancelotti, também. Um abraço a toda a diretoria do Vasco e a mesa do Conselho Liberativo também. O Vasco que agradece. Apenas uma lembrança para os associados, que no domingo de Páscoa será a entrega dos ovos para os filhos dos associados até 12 anos, na parte da manhã, para estarem presentes. Poxa, que bacana, hein? Parabéns à diretoria. José Carlos Gomes, o Passarinho, amanhã tem apresentação de jogador no Santos. Isso. Max Rolon, amanhã, meio-dia, será apresentado e no final, mandar um abraço para a jornalista Yolanda Teixeira, que será homenageada amanhã na Câmara Municipal de Santos, pela passagem também do Dia da Mulher, hoje homenagem em Guarujá, amanhã em Santos, um abraço para todas as mulheres no encerramento do programa. Muito bem, Libertadores tem 3 jogos, né, sem a presença de brasileiros esta noite, e amanhã com certeza é a vez do Corinthians entrar em campo, Palmeiras, Grêmio de Porto Alegre, na quinta-feira entra em campo São Paulo, e também o Atlético Mineiro. Estaremos abordando isso amanhã com muita calma. Um abraço, Pedro. Outra aí, Marcelo Teixeira. Você que adora o 7. Você adora o 7, né, Marcelo Teixeira? Aí, futebol de 7. A ideia tá aí. É só você chegar e lançar no Santos aí. Torcedor, obrigado pelo carinho. Obrigado sempre pela sua preferência. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta a todos. Deus conduz. Valeu! Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, nação santista.